você vai sair desse vídeo aqui tocando todos os hinos desse cenário aqui, mesmo sem nunca ter estudado música na sua vida. A gente vai passar por 5 etapas. E ao final da 5ª etapa você vai ter absolutamente tudo o que você precisa saber para tocar do hino 1 ao 480. Você precisa entender que a música nada mais é do que um novo idioma. Quando você vai aprender um novo idioma, primeiro você precisa saber o que as palavras significam, para depois você começar a formar frases e até reproduzir o idioma por meio da fala. Na música é a mesma coisa. No caso, o nosso dicionário da música é a partitura. Ou seja, aqui dentro tem tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para tocar. Basta a gente entender. Por isso eu separei essa aula em 5 partes muito simples. E a primeira coisa que a gente vai ver é o tempo das notas. Não basta a gente sair tocando as notas aleatoriamente. A gente tem que saber o tempo que a gente tem que tocar cada nota. E como que a gente faz isso na música? Bom, ao invés de escrever 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, a gente vai utilizar umas figuras muito simples. E uma coisa importante, só para simplificar. Em música, a gente não trabalha com segundos, a gente trabalha com tempos. 1 segundo é igual a 1 tempo, 2 segundos igual a 2 tempos e assim por diante. Então, sempre que eu falar um tempo, saiba que eu tô falando 1 segundo de nota, tá bom? E como Deus é maravilhoso, a gente só tem 5 figurinhas principais para representar o tempo da nota musical. Cada nota vai ter um símbolo, o tempo que você tem que tocar e o nome dela. Eu não recomendo que você decore o nome, não. O importante é você decorar só que cada figura vale determinada quantidade de tempo. Esse círculozinho aberto que a gente tem se chama semibreve. Como eu falei, você não precisa se preocupar com o nome disso, mas ela vale 4 tempos. Isso significa que toda vez que você vê essa nota, você vai tocar ela por 4 segundos. Se a gente colocar um risquinho nessa semibreve, a gente tem a mínima. Essa mínima vale 2 tempos. Se a gente pintar essa bolinha de preto, a gente vai ter a semínima, que vale 1 tempo. Agora, se a gente adicionar uma haste nela, ela vai ser uma colcheia, que vale meio tempo. E se a gente colocar 2 hastes, ela vai ser uma semicolcheia, que vale 0,25. Essas 5 figuras são as únicas que importam de verdade, porque o resto não vai ter no nosso cenário. E se você tem dificuldade para memorização, e você está com dificuldade de memorizar essas 5 figuras, você vai fazer o seguinte, você vai pensar que quanto mais elementos a gente adiciona, menos tempo a nota vale. Como você pode perceber, quanto mais a gente adiciona riscos, a gente pinta a bolinha de preto, a gente adiciona haste, ela sempre vai diminuindo o tempo da nota. Então lembra disso na hora que você for memorizar. Isso é essencial. Se você não entendeu essa parte, volta a assistir o vídeo de novo. E não sai dessa parte do vídeo até você ter decorado o tempo dessas 5 notas, porque isso vai ser totalmente essencial na hora que você for tocar os hinos. Mas e se eu for tocar, por exemplo, o hino 237? Você percebeu que entre o primeiro verso e o coro eu fiquei em silêncio? Então, eu não fiquei em silêncio porque eu quis, tá? Porque na partitura está escrito que eu tenho que dar essa pausa. E a gente também tem símbolos para representar essas pausas na música, que também é muito importante, porque as pausas fazem parte do tempo da música. Para cada um dos símbolozinhos que a gente aprendeu, a gente vai ter um símbolo que simboliza uma pausa. Então esse chapeuzinho para baixo, ele vai ser a pausa de 4 tempos. O chapeuzinho para cima vai ser a pausa de 2 tempos. Esse formato meio zigue-zague vai ser a pausa de 1 tempo. A pausa de meio tempo vai ser essa linha com 1 vírgula e de 0,25 vai ser essa linha com 2 vírgulas. Isso significa que toda vez que você vê esses símbolos, você tem que parar de tocar por determinado tempo, para depois você voltar a tocar. Só que para a gente fechar essa parte de tempos, você precisa saber de mais uma coisinha muito simples. Às vezes do lado da nota você vai ver esse pontinho final aqui. Se você vê ele, significa que essa nota vale o tempo normal mais metade do tempo dela. Calma aí que para você que não é muito bom de matemática eu vou explicar. Se a gente tem uma semibreve, que vale 4 tempos e um pontinho, a gente tem o valor dela, que são 4, mais a metade do valor dela. Se ela vale 4, metade de 4 é 2. 4 mais 2 dá 6. Significa que você vai tocar ela por 6 tempos. Se a gente tem uma semínima, ela vale 1. Com um pontinho, metade de 1 é meio. Isso significa que você vai tocar ela por 1 tempo e meio, tá bom? É bem facinho. Isso vale para todas as notas, tá, pessoal? Só que não adianta nada você saber o tempo das notas e não saber organizar elas na partitura. Por isso que existe o compasso. Para simplificar, se você tem um relógio, para passar 1 hora, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar a volta completa dos ponteiros no relógio. E isso dá 60 minutos. 60 minutos é 1 hora. Toda vez que o relógio completar 60 minutos, você tem 1 hora cheia. Não existe hora com 55 minutos, não existe hora com 65 minutos.
tem que ser 60 minutos. Então, o compasso é a mesma coisa. Ele vai determinar a quantidade de tempos que precisam ser tocados numa determinada sequência. Quando o número estabelecido chegar, por exemplo, se eu tenho que tocar 4 tempos, se chegar no 4º tempo, eu tenho que começar. Igual o relógio. Não existe você fazer mais e nem menos. E esse processo ele vai se repetir durante o hino inteiro. Mas eu imagino que você não entendeu, né? Relaxa que eu vou te explicar. O nosso compasso mais comum é o 4x4, que também pode ser representado pela letra C. O que significa esses números? O 4 de baixo significa que todas as notas vão ter o tempo normal. Já já a gente fala disso. O 4 de cima significa a quantidade de tempos que vão ser tocados durante o nosso compasso. Ou seja, nesse compasso específico, eu tenho que tocar as notas por 4 tempos antes dele recomeçar. Então vamos lá. Pra gente abrir um compasso, a gente usa esse risquinho aqui, ó. E aí o compasso tem que ter 4 tempos, não é? Então vamos lá, vamos adicionar aqui 4 semínimas e vamos ver no que vai dar. Um tempo, certo? 2, 3, 4. O meu compasso fechou. Eu não posso ter mais do que isso de tempos por conta que o compasso é 4x4. Ele tem que dar 4 tempos. Mas essa não é a única maneira da gente fazer ele. Vamos lá ver outro exemplo? Se a gente tiver uma mínima, que é essa que vale 2, podemos colocar uma semínima, uma colcheia e outra colcheia. Bora lá. 2 mais 1, 3. 3 mais meio, 3,5. 3,5 mais meio, 4. Fecho o meu compasso. Se a gente tiver, por exemplo, duas mínimas, 2 mais 2, 4. Fecho meu compasso. Se a gente tiver uma semibreve que vale 4, eu já fecho o meu compasso. Se a gente tiver uma mínima com um pontinho e duas colcheias, a mínima vale 2, só que o pontinho, lembra que vale metade da nota? Então ele vai valer 1. Isso dá um 3 no total. A colcheia vale meio, 3,5. A outra colcheia também vale meio, 3,5, que vai dar 4. É muito simples de fazer essa conta, pessoal. Vocês estão vendo como é fácil? Só um adendo aqui, as pausas também valem tempos dentro da música. Então, por exemplo, se eu tiver uma mínima, tiver uma pausa de um tempo e depois tiver uma semínima, 2 mais 1, a pausa vale 1 também, pessoal, que vai dar 3, 3 mais 1 vai dar 4 e eu fecho o meu compasso. Nunca esse compasso pode ter 3 tempos e nem 5 tempos. Ele vai ter que ter 4 tempos exatamente, sempre. Se a gente pegar o compasso 3x4, a gente vai ter de novo as notas valendo o tempo normal delas. Já já a gente fala sobre isso. Esse 3 significa que eu tenho 3 tempos no meu compasso, ou seja, tem que dar 3 no total, certo? Então a gente pode fazer, por exemplo, 3 semínimas, 1 mais 1 dá 3. A gente pode fazer 6 colcheias, pode fazer uma mínima e uma semínima. Agora, presta atenção nisso aqui, eu posso botar uma semibreve no compasso? Não posso, por quê? Porque ela vale 4. E eu só posso ter 3 tempos no meu compasso. Então, nada de colocar semibreve. Se você chegou até aqui, cara, você tá indo muito bem, meu. Não desiste. Você tá aprendendo uma coisa nova, que é pra honra e a glória de Deus. Eu preciso que você absorva. Se você não tá entendendo, volta o vídeo. Faz esse esforcinho, vai no seu tempo, com calma. Não tem problema não entender no começo. Não tem problema demorar um pouquinho pra decorar. Mas só não desiste, que eu tenho certeza que você vai sair daqui tocando. Bom, aí lembra do que eu falei do número de baixo valer o tempo da nota normal? Então, quando a gente muda o número de baixo do nosso compasso, vai mudar o tempo das notas. Isso parece muito complicado, né? Mas calma. Quando a gente tem o número 4, todas as notas valem o mesmo tempo que elas já valiam antes. Então tudo que você aprendeu se aplica aqui. Porém, quando o número de baixo é o número 2, a gente tem que as notas valem metade do tempo cada uma. Então se a gente pegar a nota de um tempo, ela vale meio. Se a gente pegar a nota de 2 tempos, ela vale 1. E assim por diante com todas as notas, tá bom? Se a gente tiver o número 8, quer dizer que a nota vale o dobro do tempo. Então a nota que vale 1 vale 2, a nota que vale 2 vale 4, e assim com todas as notas. E se a gente tiver o 12 embaixo, significa que todas as notas valem 3 vezes o tempo. Ou seja, a nota de 1 vale 3, a nota de 2 vale 6, e assim por diante, tá? Então é muito importante você saber disso na hora que você for fazer o compasso. Caio, como que eu lembro disso? Vamos lá. 2 não vale a metade do tempo? Quanto que é metade de 4? 2, né? Então vale a metade do tempo. O 8 não é o dobro de 4? É. Então vale o dobro do tempo. 12 não é o triplo de 4? Sim, então vale 3 vezes o tempo. É mais fácil de você memorizar dessa forma, tá? Enquanto que o número de cima vai continuar representando os tempos que foram tocados. Mas presta atenção, vai considerar as notas com o valor delas no número de baixo. Caio, eu não entendi nada, meu Deus do céu. Vamos lá. Se eu tenho um compasso 8x8, vamos fazer a distribuição desse compasso. Eu vou colocar aqui 4 notas semínimas, tá bom? Elas valeriam 1, que daria 4 no total, mas elas valem 2 agora, lembra? Por causa do 8, eu vou dobrar o número que as notas valem. Quer dizer que eu tenho 2 mais 2, que é 4,
mais 2 que é 6, mais 2 que é 8. Tem que dar 8 tempos, considerando o valor das notas que eu tenho por causa do compasso. Como agora as minhas semínimas valem 2, eu estou contabilizando esses 2 nos tempos que tem que ser tocado de cada nota. Outro exemplo, a gente tem um compasso 2x2. Isso significa que todas as notas vão valer metade do tempo. E quantos tempos eu tenho que ter? 2. Só que se eu colocar duas semínimas, lembra? 1 mais 1 é 2, fechei meu compasso? Não. Porque agora elas valem meio tempo. Lembra? Todas as notas valem metade do tempo. Meio mais meio dá 1. Então você não pode fechar o compasso com essas duas aqui. Eu adicionaria mais duas e aí sim eu poderia fechar meu compasso. Essa é a parte mais difícil. Se você entender isso daqui, você vai entender tudo a partir de agora. Lembra? Não desiste, volta o vídeo, assiste de novo. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra pra gente ir pra próxima etapa. Enfim, agora que você já aprendeu como contar o tempo das notas, a gente vai descobrir quais notas que a gente tem que tocar, não é mesmo? E isso a gente vai saber por meio das claves. Se você já viu uma partitura, você deve saber que tem várias linhas, e entre essas linhas a gente tem os espaços aqui. Não sei se está dando para ver, mas vai estar aí na tela. O que vai determinar onde está cada nota que você tem que tocar é justamente a posição, a altura dos símbolos nessas linhas e nesses espaços. Só que aí que tá, a disposição dessas notas vai depender da clave que você tá tocando. A minha recomendação, e acho que é de todo mundo, é que você comece pela clave de sol, porque a clave de sol tem duas vozes, o soprano e o contralto. O soprano são as notas que estão em cima, o contralto as notas que estão embaixo da partitura. E por que isso? Porque o soprano é a voz principal, é a voz que você toca os hinos no mesmo tom que você canta. Então fica mais fácil de reconhecer os hinos. E aí depois, se o seu instrumento pede outra voz, você pode migrar. Mas vamos começar pela clave de sol, que é representada por esse símbolozinho aqui do S. E a gente vai ter, assim como todas as partituras, 5 linhas e 4 espaços principais, pessoal. Então vamos começar aqui pela primeira linha. A primeira linha, a gente tem o Mi. É muito fácil a gente saber a partir da primeira linha, porque a partir da primeira linha a gente consegue saber todas as outras notas. Porque para cima a gente vai subir as notas, para baixo, a gente vai descer as notas. Então, vamos lá. Mi, no próximo espaço, Fá, na próxima linha, Sol, no próximo espaço, Lá, na próxima linha, Si, no próximo espaço, Dó, na próxima linha, Ré, no próximo espaço, Mi e na próxima linha, Fá. Perceba que o Mi e o Fá, eles se repetem. Justamente, a música tem uma escala infinita. Só que esse Mi e esse Fá não são iguais. O que acontece é que quanto mais alto as notas estão na partitura, mais agudas elas vão ser. E quanto mais para baixo, mais graves elas vão ser. O que indica pra gente que esse Mi e o Fá de baixo são graves e o Mi e o Fá de cima são agudos. E outro detalhe é que a gente usa só 5 linhas e 4 espaços para facilitar a leitura. Só que a gente consegue subir e descer muito mais do que isso. Como eu falei, a escala da música é infinita. A gente não tá no Mi? Então, Ré, Dó, Si e assim por diante. Geralmente, pessoal, se você está tocando um soprano, você não vai passar muito dessas linhas, dessas 5 linhas e 4 espaços, tá? Mas isso é importante você saber para você saber quais notas que você tem que tocar. Agora, caso o seu instrumento seja a clave de Fá, que é essa daqui, ou clave de Dó, que é essa daqui, eu vou estar deixando a ordem das notas dessas claves aqui também para vocês acompanharem caso vocês queiram tocar um instrumento. Um detalhe é que tudo isso que eu mostrei é no inário em Dó. O inário em Dó é justamente esse daqui que eu tenho aqui. Mas tem alguns instrumentos que você não vai usar o inário em Dó, você vai usar outros inários. Enfim, se você quiser saber a ordem das notas no seu inário específico, vai ter um link aqui, um PDF para você baixar, que vai mostrar todas as ordens das notas de todos os inários em todas as claves. Que caso você não tenha um inário em Dó e o seu inário seja diferente, você também vai conseguir tocar as notas. E cara, é muito, mas muito importante que você passe seu tempo decorando todas essas notas. Na prática parece difícil, mas, é muito fácil, sério. Todo mundo conhece o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Todo mundo, você escutou isso a sua vida inteira. É só isso diferente aplicado na partitura. Não tem segredo. Só que você não pode sair dessa aula sem ter decorado essas notas. Assim que você decorar essas notas, você vai perceber que você já consegue tocar alguns hinos do inário. Mas não são todos. Vai ter alguns que, sei lá, você vai tocar a nota e ela vai ficar com um som meio estranho, diferente do som que você está acostumado a ouvir no hino. Isso acontece porque você está tocando as notas num tom normal. Mas existe uma coisa na música que se chama acidente. Os acidentes são notas que ficam entre as notas naturais. Então a escala das notas geralmente vai ser aquela: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essas são as notas puras.
notas naturais. Só que, por exemplo, entre o Lá e o Sol, você pode ter um Lá bemol ou um Sol sustenido. Nossa, Caio, o que é isso? Calma que você vai entender, filho. E como que você vai saber que a nota é ou não um acidente? Vamos lá. Existem dois tipos de acidentes. O bemol e o sustenido. O bemol é representado pela letrinha B. O sustenido é representado pelo jogo da velha. Então você vai pegar o comecinho da sua partitura depois da sua clave e antes do seu compasso. Ali vai estar determinado se não vai ter acidente ou se vai ter acidente. Se você olhar, você vai ver que tem hinos com 2 Bs na frente, 3 Bs, 4 Bs, um jogo da velha, 2 jogo da velha. O que significa isso? Significa a quantidade de notas que vão ser acidentes durante o hino. Para você entender melhor, calma, não se desespera. A gente vai ter uma hierarquia de notas que são acidentes. E a ordem é a seguinte. Para o bemol, a gente vai ter Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e por último o Fá. Essa é a ordem dos acidentes em bemol. A ordem de acidentes de sustenido é ao contrário. Ela é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. E essa ordem é muito, mas muito importante que você saiba, porque ela vai determinar essas notas que vão ser acidentes. Isso quer dizer que se tiver um B na frente da sua partitura, todas as notas Si vão ser bemóis. Por que, Caio? Porque o Si é o primeiro da hierarquia, ó. Olha aqui a hierarquia. O Si não vem primeiro? Então, se tiver só um Bzinho na frente da partitura, quer dizer que todos os Sis vão ser Si bemol. E se tiver 2 B na frente da partitura, significa que todos os Si e o Mi, que é o segundo, vão ser bemol. Galera, é muito fácil, é muito fácil. É só você saber a ordem dos bemóis dos sustenidos que você vai estar bem. Do mesmo jeito, se você tiver um jogo da velha na frente da partitura, quer dizer que todos os Fás vão ser sustenidos. E se você tiver 2, Fá e Dó, todos vão ser sustenidos. E geralmente você vai chegar até 5 bemol e até 3 sustenidos, tá? Raramente vai ter mais do que isso. Então eu recomendo você decorar os 5 primeiros bemol e os 3 primeiros sustenidos, que daí você vai conseguir tocar basicamente todos os hinos. E aí você conversa com seu instrutor, ou vê um vídeo no YouTube, descobre onde ficam as notas do seu instrumento e magicamente você está tocando tudo. Só que antes da gente finalizar, lembra que eu falei que eram 5 etapas? Ainda faltam os últimos detalhes, que são para você realmente conseguir tocar todos os hinos mesmo. São coisas que o músico precisa saber, mas são coisas muito simples, tá? Não é nada de mirabolante, não. Quando a sua partitura, lá no começo, você vê que não tem nenhum acidente, mas lá na sua partitura tiver um B ou um jogo da velha, isso significa que somente aquela nota específica vai ser um bemol ou um sustenido, dependendo do símbolo que tiver do lado dela. Agora, se você tem acidentes no começo da sua partitura, mas a notinha tiver o mesmo símbolo do acidente, quer dizer que aquela nota vai virar natural. Esse floquinho de neve que tem aqui em cima, no começo dos hinos, ele significa a introdução, tá? O final dela, para ser mais exato. A organista não toca uma introdução antes de começar o hino? Então, é essa a introdução, é isso que demarca a introdução. Quando a introdução acaba, os músicos começam a tocar todos juntos. Essas vírgulas em cima das partituras são para quem usa instrumento de sopro, porque é a respiração. Você não pode respirar quando você quer. Você tem que tocar uma determinada quantidade de notas e respirar nessa vírgulazinha, para o hino fluir naturalmente. Esse tracinho unindo 2 ou mais notas é uma ligadura. Isso significa que você vai tocar as notas em sequência como se fosse uma nota só. O mesmo acontece para esse símbolozinho de 3 notas. Esse símbolo 3 aí vai unir as 3 notas. Se você vê a palavrinha escrita coro, você já sabe, né? É o começo do coro. Mas caso antes do coro tenha esse símbolo de 1, 2 ou 1, 2, 3, isso significa que você vai tocar os versos 3 vezes antes de começar o coro. Se você vê esse símbolo aqui no meio da sua partitura, calma, não é um símbolo novo, tá? Isso só significa que a gente está unindo 2 notas que valem meio. Relaxa. Isso pode acontecer com 2 ou mais notas que valem meio. E se ele tiver mais um tracinho, quer dizer que as 2 ou mais notas valem 0,25. E por fim, esse tracinho com um risco muito grosso significa que o hino acabou, assim como essa aula. E agora você sabe como tocar do hino 1 ao 480, só lendo o inário. Se você chegou até aqui, parabéns por ter feito esse esforço para louvar o nosso Deus maravilhoso, viu? Eu desejo que Deus te dê o dom da música, que você consiga aprender com facilidade, que você possa estar louvando a Deus tocando seu instrumento. Pai de Deus seja com todos. Amém.